Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Sushi Go, um jogo rápido e clássico aí na mecânica de draft. No jogo, cada jogador vai tentar montar aí o melhor banquete, a melhor pontuação ao longo de 3 rodadas, utilizando, portanto, a mecânica de draft. Nessa simulação, para 3 jogadores, cada jogador recebe 9 cartas. E na sua vez de jogar, ele simplesmente escolhe uma carta e seleciona, né, que faz, esse é o draft. Né? Cada jogador escolhe uma carta e seleciona. Né? Escolhe uma carta aqui e seleciona. Selecionou, todo mundo vai revelar as cartas ao mesmo tempo. Né? E isso aqui faz parte do banquete da pessoa até o final da rodada. Depois as cartas vão ser devolvidas, vão sair do jogo, mas vai ter uma fase de pontuação. As pessoas passam os baralhos que draftou, né? Então esse aqui passa para cá, esse aqui passa para o lado de cá, esse aqui vem para cá. E novamente acontece de novo um draft, ou seja, cada jogador seleciona uma carta, né? Deixa a carta separada, vamos separar essa aqui, né? E esse aqui vai separar, esse aqui, por exemplo, pode ser. Todos revelam ao mesmo tempo. E o jogo vai sucedendo assim até que sobrem na sua mão uma última carta que ela é descartada. Simples assim. E aí cada carta dessa tem uma pontuação, tem uma maneira de pontuar. E você vai fazer uma pontuação aí por rodada. Ao longo de 3 rodadas, vamos ver quem tem o melhor banquete. As cartas que nós temos aqui são o Tempurá, que eu vou mostrar com mais detalhes na live de amanhã. O Tempurá, ele só pontua se tiver em dupla. Né? Se você tiver 2 Tempurás, você vai fazer 5 pontos a cada dupla. Né? Uma dupla, 5 pontos. 2 duplas, 10 pontos e assim por diante. O Sashimi, você pontua a cada 3 sashimis, a cada 3 peças, você faz aí 10 pontos. Né? Se você tiver 2, obviamente você não vai fazer nada. Então, você está marcando também os seus adversários. Né? O cara baixou uma carta de sashimi, se você puder pegar ali, só que você está estragando o jogo do adversário, mas também está estragando o seu, que você está pegando uma carta de sashimi que não vai servir para nada. Né? A parte dos nigiris é muito interessante, porque nós temos 3 tipos de nigiri. Nigiri de ovo, nigiri de salmão e nigiri de lula. Né? Respectivamente, 1, 2 e 3 pontos. Porém, se você baixou primeiro o wasabi, que é aquela erva verde, que dá mais sabor e tudo mais, ele multiplica o nigiri por 3. Então a estratégia está feita, né? Você baixa primeiro o wasabi e depois você baixa o nigiri em cima dele, fazendo o triplo da pontuação do nigiri, certo? Depois nós temos o gyoza, que dá pontos por quantidade. Então, quanto mais gyozas você tiver, você vai fazendo mais pontos. Um gyoza te dá 1 ponto. 2 gyozas, 3 pontos. 3 gyozas, 6 pontos. 4, 10 pontos. 5, 15 pontos e assim por diante. Por último, os temakis. Né? Temaki você vai pontuar em termos de quantidade. Aqui é uma peça, um conjuntinho com 3, aqui um conjuntinho com 2, aqui um conjunto com 1. Você vai draftando e vai selecionando, colocando aqui do seu lado. No final da rodada, o jogador que tem mais temakis, né, maior quantidade de rolls aí, vai fazer 6 pontos. O segundo vai fazer 3 pontos. Simples assim. Por último, o pudim. Né? O pudim é uma carta que ela não pontua na rodada, ela pontua apenas no final do jogo. No final do jogo, os jogadores vão ficar acumulando pudins e quem tiver mais pudim vai fazer 6 pontos. Quem tiver menos pudim vai fazer menos 6 pontos. Então, se você ficou no intermediário, você não perde nem ganha. Mas se você foi o que mais pegou pudim, vai pontuar mais 6. O que menos pegou pudim, o que não pegou pudim nenhum, vai ficar com menos 6 pontos. Essa carta, o hashi, faz toda a diferença no jogo, é a grande estratégia. O hashi, quando você baixa ele, está aqui na sua frente, não acontece nada. No final do jogo, ele não dá ponto nenhum. Mas ao longo do jogo, você pode subir ele para a mão, em uma rodada com X, subir ele para a mão e baixar 2 cartas da sua mão. Né? Baixou 2 cartas. Obviamente, você vai passar o hashi para o seu adversário.
E você pode fazer isso várias vezes, né? Agora, se você tiver 2 hashis na mesa, você não vai poder fazer com 2 hashis ao mesmo tempo. Mas essa jogada de você baixar o hashi, não acontecer nada, e na outra rodada você subir o hashi e passar 2 cartas, faz diferença. Então, um jogo bastante simples, em meia horinha você já acabou a rodada, você vai querer, acabou a partida, né? Você vai querer jogar outra partida para ver pontuação. É um jogo rápido, prático, cabe até 5 pessoas, existem outras expansões aí que cabem mais gente, mas é um jogo muito rápido e muito clássico nessa mecânica de draft, que é você simplesmente pegar uma carta, draftar uma carta e passar adiante, né? Então evita que um jogador que tenha a melhor coleção, a melhor mão de cartas, ele vai ganhar, não, ele vai pegar uma carta só, né? E por aí vai. Esse é o jogo, muito simpático, rapidinho, eu acho que é um item quase obrigatório para você ter em casa para apresentar para as pessoas, porque é simples de explicar, simples de jogar, gostosinho, rápido, né? E com essa mecânica deliciosa aí sobre sushi, que é o nosso algo a mais. O nosso algo a mais fala justamente sobre o sushi. Sushi é uma comida típica do Japão e que tem sua origem no peixe, na alga e no arroz. O arroz fermentado, durante a fermentação, ele libera uma quantidade de ácido lático e ácido acético que promovem a conservação daquele peixe cru. Então, antigamente, os japoneses pescavam, colocavam camadas aí de arroz e isso conservava o peixe, né? Então, isso foi muito utilizado. Depois, alguém brilhante decidiu que, esse arroz já está temperado, porque o ácido acético é o vinagre, né? Já tem um tempero, você já conservou o peixe, você vai comer isso aí, né? Então, é assim que você tem essa praticidade aqui do nigiri, né, que é o arroz, geralmente é um arroz temperado com um vinagre exclusivo, e você tem a fatia de peixe em cima, né? No Japão, você coloca entre o arroz e o peixe, você coloca o wasabi. No Brasil não é comum fazer isso, né? As outras variedades de produtos que temos aqui, o tempurá, por exemplo, ele não é uma comida japonesa, né? Ele é uma comida portuguesa. Os portugueses utilizavam com recheios de vegetais, aqui tem camarão, mas os portugueses usavam com vegetais. É uma massinha frita, como se fosse um pastel, e que os portugueses utilizavam na época da quaresma. Então você não podia comer carne, você comia esse tempurá aqui, né? O gyoza é uma iguaria que é como se fosse um pastelzinho, né? Recheado aí, geralmente com verduras e com carne de porco, pode ser frito, pode ser cozido. E o grande sashimi, né? O sashimi ele tem várias histórias diferentes, né? Principalmente na origem dele. Então, os pescadores, para conseguir melhores peixes, iam para o fundo do mar, né? Iam na região de muita profundidade para pegar os melhores peixes. E, obviamente, como se demorava muito, o peixe era congelado. Então, a população não gostava muito do peixe congelado. Então, eles criaram barcos-tanque, que tinham tanques enormes onde os peixes ficavam vivos. Mas aí, como demorava muito, o peixe ficava ali meio que muito lento, muito letárgico, e o gosto não era tão bom também. E, por último, uma adaptação foi você capturar pequenos tubarões e colocar no tanque para que os tubarões mantivessem os peixes em movimento. E aí o peixe chegava fresquinho, muito vivo, né? Então foi assim que o sashimi adquiriu muita popularidade, né? Que é a questão do peixe cru. Então, falar de comida, né, de culinária, e falar de culinária japonesa é um programa inteiro aqui, né? No jogo, isso fica muito claro aqui, o sabor que é dado pelo wasabi aqui nos nigiris, né? E gyoza, você não vai comer um pastelzinho só, você vai comer vários. Sashimi, você não vai comer um ursinho só, você tem que comer pelo menos um trio, né? E esse é o jogo, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, a nossa live, onde vamos falar de comida japonesa, vamos falar um pouco dessas delícias aqui, falar um pouco mais das cartas, mostrar os detalhes das cartas, né? E um jogo super simpático que você vai poder se divertir por aí. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!